Boa noite. Vou começar hoje com vocês aqui uma aula bem bacana, bem orientativa também, sobre a questão de como destravar os seus passos. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Para a gente já começar a nossa aula. Deixa eu só abrir todos os slides. E eu queria que vocês me dessem um joinha se vocês estão vendo a minha tela. Então, vamos lá. Vou ler um trechinho para vocês aqui. Eu queria que vocês já fossem refletindo. Lembre-se que você é responsável pelo seu destino e você tem o poder da escolha. Ser protagonista e assumir a autorresponsabilidade ou ser coadjuvante e parar de responsabilizar os outros por seus erros e fracassos. Então, muitas vezes a gente quer ser protagonista. Eu quero ser, vou fazer acontecer. Mas na hora de assumir a autorresponsabilidade, de arcar com os erros, com as falhas, com os fracassos, prefere sair do papel e entrar na posição de coadjuvante. E aí, quando entra na posição de coadjuvante, começa a responsabilizar os outros pelos seus erros. Então, fica a reflexão. Qual papel que você está se colocando na vida? Protagonista ou coadjuvante? E aí, mais tarde, conforme for o andamento da aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês entendam e nunca se esqueçam disso, que você é incrível. Nós somos seres incríveis, com muitos potenciais, com várias formas, várias facetas, para poder estar nesse planeta, para poder estar nesse mundo. Exercendo, executando, se doando, ajudando, aprendendo. Mas quando a gente começa a realmente acreditar que somos seres incríveis, aí a gente começa a entender que vale a pena ser protagonista. Mesmo que isso seja assumir a responsabilidade da nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho de quem é a Cris, né? Quando eu fui começar a criar as minhas mídias sociais, para me colocar, né, dentro das plataformas digitais, e aí me veio essa indagação. Não é o sucesso que me define. O sucesso é um processo das minhas escolhas. Eu escolhi estar e ser e fazer acontecer e ter sucesso na vida. Então, não foi o sucesso que bateu na minha porta e disse, vem, Cristiane, vamos fazer sucesso? Não, eu escolhi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos. Porque nós ficamos nos colocando dentro de rótulos e muitas vezes os rótulos que as pessoas nos colocam. Então, olhar que não é o sucesso que me define. O sucesso é um processo das minhas escolhas. Porque dentro do processo de sucesso vai acontecer erros, vai acontecer as falhas e, muito fracasso. Só que instalaram um chip em nós, desde a nossa infância, que não podemos errar, que não podemos fracassar. Precisamos tirar 10 em tudo. E o dia que não tiramos 10, precisamos estudar mais. Então, a gente fica buscando um sucesso, muitas vezes imaginário, buscando uma perfeição imaginária. E aí acabamos nos colocando aonde? Novamente, no papel de coadjuvante. E aí, quando eu fui pensar assim, como que eu vou colocar, né, o meu domínio digital? E aí eu coloquei @supere as fronteiras. Porque eu entendi, ao longo dos anos, construindo a minha carreira, que eu precisei superar todos os dias as minhas próprias fronteiras. Porque superar as fronteiras internas, que são as nossas crenças, nossas limitações, elas são muito mais difíceis que as crenças do externo, que as fronteiras e as barreiras do externo. Então, o autoconhecimento, quando você realmente entende e começa a compreender que o importante é você se conhecer, para você se colocar no papel da vida e parar de ouvir o externo e ouvir mais o interno, você aprende a superar. Então,
estamos nesse mundo, nesse planeta, para superar. Né? Então, quando as pessoas falam assim, a vida é tão difícil. Não, a vida não é difícil. A vida é uma grande superação. O que é a superação? É uma superação. Não é algo ruim. Então, por isso que eu falo que somos incríveis. Podemos, sim, superar sempre. Mas, primeiramente, as nossas barreiras internas, para depois ir para o externo. Faz um joinha aí, está fazendo sentido. Ah, isso aí. Então, eu vou falar um pouquinho, né, por que eu comecei a trabalhar essa questão do destrave. Eu queria fazer com vocês um exercício. Imagina aquele pote bem difícil de abrir. Se conecte com qualquer pote que você já tentou abrir na sua vida. E você está sozinha. E está lá com a receita. E está tentando destravar aquele pote. E aí você coloca força, põe força, transpira, fica desesperada, tem vontade até de quebrar o vidro para arrancar lá o que tem lá dentro. E aí você respira, se acalma, olha para os lados, vê que não tem o que fazer e você realmente precisa colocar aquela torta ou aquele bolo no forno. Você vai conseguir destravar. E aí você vai ver assim, nossa, não é que eu consegui abrir? Então, o que eu comecei a identificar com a questão do travar, do destravar? É que nós, quando estamos com problemas ou com situações para serem superadas, a gente coloca força. A gente põe muita força. E aí, essa força, ela vai contra nós. É um cabo de guerra, sabe? Vocês já brincaram de cabo de força? Fica um de um lado, um do outro, puxando. Vai chegar uma hora que ou alguém vai ter que ceder para poder aquele cabo parar de machucar a mão. Então, a gente fica num cabo de guerra com a vida. E aí, a gente mesmo, nós mesmos, vamos fazendo as travas. E aumenta uma trava aqui, aumenta outra trava ali. E vai ficando cada vez mais difícil. Porque aí você fala assim, esse pote tá difícil, deixa aqui. Aí vai pro outro, mas aqui também tá difícil. E vai indo. E aí, quando você começa a olhar para trás, você começa a ver o que você foi abandonando ao longo do tempo. E era só uma questão de respirar, se concentrar, entender para que objetivo de abrir aquele pote e por que você quer extrair o que está dentro do pote. E aí eu comecei a trabalhar dentro das sessões, dentro dos atendimentos, das sessões de coaching, mentoria, a questão de trabalhar o destravamento mental, abrir novos caminhos neurais. Porque o nosso cérebro, ele sempre busca a lei do mínimo esforço. Então, quando você tem que fazer uma nova ação que vai gerar um esforço, o seu cérebro automaticamente vai te jogar para o velho hábito. Porque é onde ele está acostumado a atuar. Porque ele não quer deixar você ser protagonista. Porque dá trabalho ser protagonista. Precisa de esforço, precisa de dedicação. Então, ele vai lá e te joga de novo no mesmo hábito antigo. E aí você fica naquele ciclo que eu falo que é vicioso e não virtuoso. Então, quando você quer destravar o seu sucesso, você primeiro precisa trabalhar a sua mentalidade, trabalhar o seu comportamento, trabalhar as suas atitudes para atingir os seus resultados extraordinários. Porque resultado vai depender muito do seu esforço. Porque o resultado ele está lá. Sempre vai estar no lugar que ele tem que estar, que chama-se resultado. E agora, o processo que é a sua responsabilidade. Você vai assumir o protagonismo não na hora que você pega o resultado. Você assume o protagonismo na hora que você muda a sua mentalidade, quando você transforma os seus comportamentos através de atitudes que vai fazer você caminhar com segurança. Continua fazendo sentido? Eu vou apresentar para vocês em formato de círculo. O que significa esses círculos, né? A nossa vida é uma engrenagem.
Está tudo conectado, é um sistema. Então, quando alguma dessas engrenagens, elas travam, todo o sistema trava. Pode falar, Leila. Para aumentar a tela se ela apertar o zoom. Não entendi. Entendeu? Não sei se a Valéria sabe, mas porque senão a imagem fica muito pequena, ruim para ver. Se ela pôr o dedo e expandir, ó, dá para aumentar. Não sei se o microfone dela está desligado, ouviu? A minha tela aqui. Conseguiu, Valéria? Obrigada, Leila. Ela tá ótimo. aí? Ela tá ouvindo. Vendo ela? Não, ela tá ouvindo? Tá, passa pro lado, que você vai ver que vai aparecer as imagens. Ah, tá. Eu só tô na tela, é por isso. Isso. Dá para aumentar a imagem, tá? Se você colocar o dedo e ampliar, você fez isso? Valéria? Então tá bom. Então, como a vida, né? Quando a gente começa a entender que a vida é essa engrenagem. E toda engrenagem, ela precisa ser o quê? Funcional, para poder dar o resultado, que é caminhar, pedalar, que é se movimentar. Então, a vida, ela é um movimento. A vida é um ciclo. Então, cada círculo desse é uma engrenagem que precisa ser trabalhada. Então, o que a gente vai começar a trabalhar hoje aqui? A engrenagem você, porque tudo começa com você. E a gente tem uma ilusão de acreditar que primeiro precisamos trabalhar no externo. Primeiro a gente quer arrumar a capa, mas a gente não arruma interno. E aí a gente passa a vida, vamos por aí, uma boa parte da vida, olhando para fora, tentando ser um sucesso, sem olhar para dentro da pessoa incrível que você é e do sucesso que você já é. Então, agora a gente vai falar sobre você. E quando você olha para você, você pode ver que é o círculo maior, é você entender quais são os seus objetivos. Para que você está acordando todos os dias, na linda manhã que Deus nos permite, para fazer o quê? Então, quando a gente se depara que você é responsável em conduzir a sua vida e tira a responsabilidade em cima de Deus também, né? Vamos colocar um pouquinho em cima de nós. Que aí fica também fácil, né? Ah, Senhor, tô aqui esperando. Tá, esperando o quê, minha filha? Eu já te dei o dia. Você vai ficar parada aí, mas, né? Então, você precisa encontrar os seus objetivos para realmente dar movimento à engrenagem que é você. Entender o seu perfil. Quem é você dentro da vida? Entender por que você alimenta tantas expectativas. É ruim ter expectativa? Não é a questão. Ah, é bom, é ruim? Não, eu não gosto nem de entrar nessa questão de julgamento se a expectativa é bom ou ruim. A questão é quando eu não entendo os meus objetivos, quando eu não me entendo, não sei qual é o meu perfil, como eu me vejo na vida, e aí eu vou começar a olhar a vida do outro. Aí vai começar a ter uma expectativa ruim. Porque eu não sei quais são os objetivos do outro. Porque ele também, o outro, me apresenta uma capa. E como que eu vou olhar? Estou olhando a capa do outro. Não estou olhando como foi a trajetória dele. Então, o que vocês precisam entender dentro do você, da engrenagem você? Começa a entender quais são os objetivos para sair realmente da cama. Para ir lá no banheiro, olhar no espelho e falar assim: obrigada, gratidão, e vamos lá. Vou conquistar os meus objetivos. Quando você começa a criar esse hábito, porque aí a gente tem que começar a criar novos hábitos, lembra da mentalidade? Que é o primeiro destrave?
Se a gente não começa a trabalhar esse hábito de levantar e ter um mantra, uma ação, porque o mantra é uma repetição, é uma ação, que seja a primeira coisa que você vai pôr quando põe o pé no chão é obrigado, meu Deus. Ah, que felicidade. Acredito em mim. Sou capaz. Você tem que levantar de manhã fazendo afirmações positivas para você. Quantas vezes você já levantou pela manhã, nem lembrando quem é você, lembrando do que tem que fazer para o outro? Alguém aqui já passou por essa situação? Você acorda pensando no outro, você põe o pé já pensando no outro. Isso acontece, né, dentro dos aviões. Se acontecer uma turbulência e quando cai a máscara de oxigênio, a primeira orientação é que você coloque a máscara em você. Mesmo que você esteja com o seu filho, com o seu parente mais amado do seu lado. A máscara primeiro é em você. Salve você. Se você não der oxigênio para você, como que você quer dar oxigênio para o outro? E a gente fica todos os dias dando oxigênios para o outro. E esquecemos de dar oxigênio para nós mesmos. Que é as afirmações positivas, que é os hábitos de bons comportamentos, que é uma mentalidade de construção, não uma mentalidade de estagnação, de ficar estagnado, parado no mesmo lugar. Quando você começa a entender a sua engrenagem, que é você começa a buscar essa engrenagem aqui, o protagonismo. O que é o protagonismo? É o empoderamento. Mas que empoderamento é esse, Cris? É o empoderamento de você. É o empoderamento dos seus papéis. É o empoderamento de você, mulher. É o empoderamento de você, profissional. É o empoderamento de você, mãe. É o empoderamento de você, esposa. É o empoderamento de você. De você olhar para os seus papéis e entender como que eu estou me colocando na vida. Como que eu estou me colocando nesses papéis que eu assumi durante a minha vida. Aí vai começar a fazer sentido o empoderamento. Eu fico muito preocupada, né, com algumas palavras que estão na mídia. Protagonismo, empoderamento. Porque a forma, muitas vezes, que é colocada, a impressão que nos passa é que é algo impossível de se ter. Que é algo impossível de se conquistar. Que só as tops, grandes pessoas, personalidades do mundo conseguem se empoderar e ser protagonista. E não é assim. O empoderamento, o protagonismo, ele faz parte de nós, a partir do momento que eu entendo quem eu sou. Então, a partir de hoje, de agora, eu quero que vocês abram aí uma chavinha mental e entendam que sim, vocês são protagonistas. Que sim, vocês são empoderados depois que estiver vendo. E sim, temos papéis nesse mundo. E cada papel que assumimos é da nossa responsabilidade criar objetivo para esses papéis e não expectativas. Expectativas além, que é olhar na vida do outro. Tá fazendo sentido o você com protagonismo? Quando a gente começa a entender que sim, somos protagonistas, a gente começa a ir para uma outra engrenagem que é muito gostosa de trabalhar, que é o comando. O que é o comando? É quando a gente começa a trabalhar as nossas habilidades. Lembra quando eu falei lá no começo que somos seres incríveis, com muitos potenciais e com muitas habilidades? Basta se permitir. Permitir a fazer a engrenagem do comando acontecer. Então, as habilidades, elas não são só técnicas, mas elas também são habilidades comportamentais. Lembra lá do segundo ponto? Primeiro, mentalidade, depois, comportamento. Quando a gente começa a trabalhar as nossas habilidades comportamentais, de como eu quero estar nesse mundo,
de como eu quero assumir esse papel nesse mundo, eu começo a desenvolver novas habilidades, novos comportamentos. Eu começo a me colocar no comando. E aí eu começo a falar assim, opa lá, não estou gostando de você me colocando nesse rótulo, não. Não está fazendo sentido onde você está me colocando, porque eu sei das minhas habilidades, eu sei o quanto eu sou capaz de fazer isso. Tanto melhor quanto você. Porque eu vou me desenvolver. E aí você começa a olhar para as suas competências. E aí você começa a entender, olha, que interessante. Eu nem imaginava que eu tinha competência para fazer aquilo que disseram que eu nunca poderia fazer. E essa competência, ela começa a gritar, sabe? Porque a competência, ela grita. Quando ela começa a bater ali, ó, ela fala assim, vamos lá, amiga, sai daí. Você é protagonista. Assume isso, é divertido, é gostoso assumir o comando. E aí começa a fazer sentido você olhar para os seus talentos. E aí você começa a olhar assim, caramba, que interessante. Eu olhava para talento como se fosse alguém muito assim, super poderoso. Tá ouvindo meu áudio? Agora sim. Primeiro, deixa eu falar. A Valéria sabe também que para ver a tela maior das duas, joga a tela do lado, igual eu assinei. Lembrou? Sim. Lembra? Então, dá para ver as duas coisas. Por exemplo, você passar o dedo, você vai ver a gente maior. E passar o dedo de volta para o outro lado, você vai ver o PowerPoint lá dela. Você pensou, lembrou isso, né? Conseguiu ou não? Não? Passa o dedo assim, ó, de lado na câmera, você vai jogar a tela, você vai ver a gente maior. Para um lado. Vai voltar a tela que nós estávamos em 3. Achei. Achou? Depois, se você quiser ver o que ela está escrevendo, o que ela está falando, joga a tela para o outro lado. E aí você aumenta com o zoom, que dá para ficar grande o escrito dela. Conseguiu fazer isso? Já, consegui. Tô dando essas dicas porque eu uso óculos, meu óculos é 5 graus. E como a gente nunca usou a plataforma, é importante saber que tem esses recursos aí, porque senão, por exemplo, eu no começo eu estava vendo ela desse tamanhozinho lá embaixo. Eu já ia dormir dali 5 minutos, porque se eu não enxergar ela maior, e se eu ficar olhando lá embaixo, como eu tenho miopia, hipermetropia, eu não ia enxergar nada, né? Tá, é o primeiro toque. E o segundo toque é isso daí que ela está falando, sobre a questão de ser protagonista, né? Às vezes a gente vive tanta vida do outro e às vezes a gente esquece que a gente tem que ser dono das nossas ações. E aí o ser o dono das nossas ações é revelar que a gente tem competência para dar conta sozinho das coisas e para mostrar o nosso verdadeiro eu, né? Às vezes a gente esquece disso, a gente sempre acha que o outro é capaz. É porque eu escuto às vezes muitas pessoas falar, mas porque você é boa. Mas porque você sabe fazer unha, porque você sabe fazer massagem, porque você sabe... Não, eu sei mexer porque eu fui atrás. Eu fui ser a dona da minha história. Eu odeio ficar refém das pessoas. Eu falo, eu não admito uma pessoa saber mexer num botão do celular e eu não saber. Eu falo, não, se ela sabe, eu tenho que saber também. Então, o ser protagonista é ser dono realmente da sua própria história. Você fazer e mandar naquilo que você faz. E muitas vezes a gente esquece que a gente também é capaz disso. Só que às vezes tem alguém que vem ditar essa regra. Às vezes acordar a gente para lembrar que a gente também é capaz disso. Sim, fechando o microfone. Leila, você foi, eu gosto de falar, cirúrgica. Quando a gente faz, né, a gente é preciso, coloca da forma como tem que ser. E realmente, quando você, como você colocou, assumir o comando, é olhar assim, peraí, se você consegue, eu também consigo. Então, e esses gatilhos, né, eles vão sendo acionados a partir do momento que você começou a olhar para você. E isso que você acabou de apresentar, Leila, é porque você aprendeu a olhar para você. Então, quando a gente aprende a olhar realmente para dentro de si, começar a lidar com os comandos, acaba se tornando mais fácil, né? Mais fácil, mais simples. Acaba sendo confortável. E aí o cérebro fala assim, opa, interessante esse caminho que a Leila faz. Ela me cutuca. Ela está lá o tempo todo querendo aprender uma coisa nova. Então, isso a gente fala que é aquele cérebro ativo, que é o destrave do mindset.
né? Essa palavra mindset que todo mundo fala, é a mentalidade. É olhar para como eu vou desenvolver habilidades, competências e identificar os meus talentos. Então, por exemplo, tocar piano. Nossa, que talento extraordinário. Tá, mas também é um talento, como você acabou de fazer agora, Leila, de dar uma pausa aqui no meio da aula, de poder apresentar para os outros colegas que depois vão estar assistindo que tem outros recursos, porque você quer compartilhar, isso é um talento. Você compartilha, você troca. Então, quando a gente começa a entender que a gente pode usar qualquer recurso que temos ao nosso favor e olhar isso como um talento de troca, a gente para de se comparar, de que o outro é melhor do que a gente. Porque o outro sabe fazer melhor uma unha, porque o outro sabe fazer melhor um pé, porque o outro sabe melhor fazer, sei lá, um cabelo, enfim, qualquer coisa. E aí já vê que não existe alguém que saiba fazer mais ou menos. É que cada um, dentro das suas habilidades e competências, desenvolve talentos, põe na forma de comando, protagoniza e empodera. Fez sentido? Quando a gente sai do comando, a gente vai para uma outra engrenagem, que é o propósito. Cris, mas propósito e objetivo é a mesma coisa? Não. O objetivo vai te ajudar a identificar, a pontuar, a colocar aquele dia dentro de uma linha lógica de raciocínio. O objetivo vai te ajudar a olhar para o seu protagonismo. O objetivo vai te ajudar a alinhar os seus papéis. O objetivo vai te ajudar a olhar para os comandos e entender, nossa, esse objetivo que eu quero na minha vida, eu preciso desenvolver essa habilidade, melhorar essa competência e adquirir esse talento para poder conquistar aquele resultado. Mas quando a gente fala de propósito, a gente fala de algo que está muito mais interno, que é o para quê. Mas o para quê de uma verdadeira intenção, daquilo que realmente faz sentido. Então, eu vou me usar como exemplo. Hoje, qual é o meu grande propósito? Estar aqui e poder entregar o máximo que eu puder, da maneira mais simples que eu conseguir, para que vocês consigam destravar mente, comportamento, atitudes, atingir resultado. Então, isso não é um objetivo, é um propósito. Porque a partir do momento que, quando acabar tudo isso aqui de hoje, e amanhã, ou sei lá, 2 minutos depois, vocês falarem assim, Cris, a partir de amanhã, eu vou ir ao encontro daquilo que é importante para mim. Aí eu vou falar, caramba, muito obrigada, atingi o meu propósito. Então, o propósito é aquilo que faz o seu coração queimar. O propósito é aquilo que, sabe, borboletas no estômago. Você tem aquela sensação de, meu Deus, ai, que gostoso, que bom, como é bom fazer isso. É por isso que eu falo que ele está além do objetivo. Muita gente, muitas pessoas, várias pessoas que eu já atendo, que eu já atendi ao longo de um trabalho, de sessões, de 14 até 15 sessões, a pessoa chega na 14ª sessão e ela fala para mim assim, agora eu entendi o que é propósito. Então, às vezes, a gente precisa passar por muitos estágios para realmente fazer sentido o propósito da vida. Para poder construir a verdadeira intenção. Por que eu trabalho? Por que eu me desenvolvo? Por que eu compartilho? Então, não coloca propósito num patamar de uma missão impossível. Sabe? Como, por exemplo, eu nunca serei uma Madre Teresa de Calcutá, que teve um propósito tão lindo de cuidar,
está colocando isso como um patamar de missão de vida. Então, a Madre Teresa de Calcutá é um exemplo de caridade, né? Um exemplo de amor. Eu gosto muito de Gandhi, leio Gandhi há muitos anos, vejo muito essa questão do propósito, né? Da não violência, né? Era o que Gandhi propagava, a não violência. E você pode propagar a não violência. A partir do momento que você não discute, a partir do momento que você não entra em combates desnecessários, porque alguém te deu um rótulo e você comprou esse rótulo e aí você quer brigar com essa pessoa. Para quê? Então, quando você começa a entender o que é propósito, você começa a perguntar o para quê. Para que eu estou brigando com você? Qual é o propósito disso? Qual é o sentido de eu ficar aqui horas e horas discutindo algo que você, na sua razão, na sua concepção, no seu ponto de vista, está certo. E eu, dentro da minha razão, na minha concepção, no meu ponto de vista, também estou certo. Então, para que discutir? E aí a gente começa a ver que a vida começa a ficar mais leve. E se a vida começa a ficar mais leve, eu começo a caminhar para onde? Para outra engrenagem aqui. Sucesso. E o sucesso, primeiro, ele passa por um estágio muito importante, que é o fracasso. Só tem sucesso quem fracassou. Só tem sucesso quem errou. Só tem sucesso quem treina. O medalhista de ouro, ele só consegue a medalha de ouro porque ele treina. Ele consegue subir no pódio várias vezes porque ele treina. E aí, por que ele treina? Porque ele quer atingir a vitória. E qual é a vitória? Ser protagonista. Protagonista de quem? De você mesmo. Então, essa engrenagem, ou um quadro do sucesso, que muitas pessoas já falaram isso para mim, Cris, isso é um quadro. Pode ser um quadro, pode ser uma tela mental, pode ser a engrenagem, mas você só vai ter resultado se você treinar. Se você treinar a sua mentalidade, se você treinar os seus comportamentos, treinar as suas atitudes, para poder atingir resultados. E aí, para resumir, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês. Resultado é saber por onde andar. Ter recursos para enfrentar os desafios. Desenvolver habilidades comportamentais e técnicas. Metas precisam de planejamento estratégico. Produtividade precisa de planejamento tático. Porque a produtividade precisa de um time. A produtividade é operacional. Se eu quero ser mais produtivo, eu tenho que trocar com o outro. Se eu quero ser mais produtivo, eu tenho que compartilhar com o outro. Se eu quero ser mais produtivo, eu tenho que pegar a habilidade minha, do outro e do outro para fazer aquilo dar certo. E aí, meninas, podem abrir o microfone de vocês. Só um minutinho, porque meu computador, essa chuvarada aqui também, a internet está um pouquinho... Agora que eu achei onde vira a câmera. A Leila descobrindo os recursos tecnológicos. Você clicou aí, Valéria? Aonde? Você clicou? Não, onde você quer que eu clique? É lá em cima, a gente vai descobrindo, isso é bacana. Eu adoro descobrir coisa nova. Ainda bem que, ó, tem que lembrar que a imagem fica gravada, não pode aparecer nada do outro lado. Tem que tomar esse cuidado. O meu tá oferecendo guarda-roupa. Ainda bem. Com a porta fechada. A gente pode ficar de chinelo, né? Se você não abaixar a câmera, pode. Muito bom. O bom de a gente estar fazendo, né? Realmente hoje você faz na liberdade da sua casa, na liberdade do seu espaço. Então, você pode criar hoje os seus próprios cenários para poder fazer a sua reunião, para poder fazer o seu atendimento. Então, não existe o certo e errado, né? Por isso que eu falo, eu não gosto desses rótulos certo e errado. Eu gosto o que podemos otimizar, como podemos melhorar. Pode ser produtivo, né? Isso mesmo. E a troca, né? A Leila, ela tem esse talento, é dela.
né? Ela viu uma alga, ela já quer compartilhar, ela já quer trocar, ela já quer mostrar. Eu sempre falo que eu amo ensinar as pessoas, que é da minha natureza, mas na realidade eu quero aproveitar das pessoas. Porque o objetivo de ensiná-las é deixá-las mais rápidas para mim, porque eu não aguento gente lerda. Então eu quero que todo mundo fique rápida para fazer as coisas rápido para mim também. Ó, para Não você, tô ponto sem nó. tá vendo? Por isso que eu falo, quando a gente se conhece, né, a gente se respeita também. Né? Eu falo que esses 10 anos aí que eu venho trabalhando com desenvolvimento, desde negócios, comecei nesse formato, e nesses últimos 6 anos, como life coach, analista comportamental, trabalhando ferramentas de desenvolvimento, eu comecei a olhar assim, como que eu olho para o outro ser humano? Então, primeiramente, eu preciso olhar para mim. Essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, esse quadro, eu apliquei comigo. Né? Eu falo que é muita hipocrisia, né, de nós, seres humanos, principalmente quando a gente se coloca no papel de profissional, de especialista em algo, quando eu não uso em mim, quando eu não faço para mim, quando eu não entendo se isso realmente faz sentido para o ser humano. Então, quando eu decidi trabalhar com desenvolvimento humano, eu precisei também aprender a lidar com o ser humano Cristiane. Eu precisei entender quem era a Cristiane, quais eram os objetivos da Cristiane, qual era a expectativa da Cristiane profissional, quem era a Cristiane no papel de protagonista, quem era a Cristiane nos seus papéis como mãe, como esposa, como profissional liberal, agora recentemente como vó, minha netinha vai fazer 1 ano. Então aí você começa a falar assim, nossa, a vida era esse turbilhão. E aí eu comecei a pegar a máscara de oxigênio e colocar em mim. E parei de colocar um pouco nos outros. E aí começou a fazer sentido e ter propósito o meu trabalho, e ter propósito essa troca, e ter propósito criar isso, desenvolver aquilo, e aí a rede só foi crescendo. Né? A Leila, eu conheci a Leila, né? A gente conheceu uma aula, né? Que eu dei Uma aula. Isso. De planejamento, foi alguma coisa assim, né? Foi. E depois, numa reunião, eu te conheci mesmo, foi na Colher de Mãe, no dia que eu fui lá para me cadastrar, e você estava presente, eu te vi lá, mas a gente não conversou. E depois eu fui numa reunião sua que você deu uma aula de estratégia. E achei umas 30, 40 pessoas na sala. Isso. E depois a gente no grupo, né? A gente ficou junto um tempo no grupo. Isso no mesmo. grupo da Denise. E aí, depois, nessas indas e vindas, a Leila foi querer conhecer o meu trabalho de mentoria. Aí começamos, né, a nos relacionar um pouco mais. E eu sempre gosto de ver quando eu encontro pessoas que têm uma boa rede de contato, uma boa rede de network, a gente a construir um grupo, né? Um grupo onde possa trocar informação, compartilhar conhecimento e gerar network. Então, por mais, né, vamos pensar um grupo com 40 pessoas, né? Hoje uma aula ao vivo e estamos em 3 aqui. Então, para vocês verem como as pessoas ainda precisam superar as próprias barreiras internas. Uma coisa bem bacana que um outro protagonista fala bastante em redes é a questão sobre dar prioridade, né? O que é você dar prioridade? Dar prioridade é saber se aquilo é importante para você naquele momento. Eu sempre digo assim, que independente daquilo, que o conteúdo programático da aula de hoje, eu queria estar presente. Nem que fosse só para eu aprender a usar a plataforma Zoom, porque eu vou usar ela para outras coisas depois. Eu queria saber como é que era, entendeu? É claro que eu vim pelo seu conteúdo, embora eu conheça um pouco dele, eu sei que eu nunca perco quando eu estou com você. Quando eu estou com você, eu só ganho. Então, quando você tira um tempo para estar comigo, eu corro lá. Porque eu falo, eu vou sugar alguma coisa de bom que aquela mulher tem, porque eu sei que ela tem. Se ela tem e tira um tempo para falar comigo, é óbvio que eu largo o que eu estou fazendo e corro lá, né? Agora, a questão da prioridade. Às vezes as pessoas não veem isso como uma prioridade. E é por isso que, às vezes, elas precisam pagar consultoria para outras. Porque talvez, se dessem prioridade para esse momento, que eu acredito que para mim está sendo importante,
talvez elas não precisariam pagar para outras, entendeu? Por isso que eu gosto de aprender, eu não gosto de ficar refém das pessoas. Se eu precisar até de alguma pagar, coisa, eu tenho que pedir. Sim, e até pagar, Leila, quando a gente pensa assim, quando você vai comprar um serviço, né, todos nós aqui somos empreendedores. Quando a gente vai comprar um serviço, vender o nosso serviço, realmente tem que ser muito assertivo, ser coerente. Então, não adianta eu, por exemplo, vem aqui, meninas, vou te dar uma aula para vocês, agora eu vou falar isso, vou vender aquilo, tá? Mas quem é você, Cristiane, na fila do pão? É isso mesmo. Não faz sentido. Se a Cristiane que está ali, porque quem teve curiosidade, viu meu nome, foi pesquisar nas redes sociais, né? Foi pesquisar em outro canal. Então, assim, quem é a Cristiane na fila do pão? Porque ela tem autoridade e propriedade para falar sobre esse assunto. Como eu falei, tem 6 anos que eu venho estudando só o comportamento humano. E nos 3 últimos anos, o comportamento da mulher. Eu foquei o meu trabalho com a mulher. E aí, vai cada vez mais aumentando o leque do quê? De possibilidades de como trabalhar com o outro. Então, a partir do momento que eu vou vender algo, aí se torna assertivo. Porque eu já aconteceu das pessoas contratarem o meu trabalho e quando a gente estava trabalhando, eu falava, não, você não tem como eu te atender, esse trabalho não é para você, toma seu dinheiro de volta, gratidão, e no outro momento, quando você estiver pronto, a gente começa a trabalhar de novo. O dinheiro, ele é consequência, ele é resultado. A gente não pode pautar o nosso lado profissional, a nossa vida pessoal em cima do dinheiro. Ele é resultado, ele vai entrar de qualquer forma. Ele é um canal. Ele precisa de um canal de entrada. Se você construir um canal, ele entra. É isso mesmo. Valéria, você tá tão quietinha, eu queria que você falasse para mim qual foi o destrave dessa noite para você. Usar o meu oxigênio. E não só ser mãe, ser companheira, mas fazer uso do meu oxigênio. Eu só estou dividindo o oxigênio, né? Então eu tenho pouco. Mas eu já consegui tirar uma noite para mim usar o meu próprio oxigênio. E amanhã eu divido o que eu aprendi um pouco aqui com outros. Que linda! Linda, linda, isso mesmo. linda. Parabéns. Rapidinho, eu vi que entrou a Priscila. Priscila, você quer aparecer pra gente? Não fique tímida, não tem problema que você entrou depois. Se quiser ficar no áudio, pode ficar no áudio, fica sem a imagem. De repente, não achou o áudio está lá embaixo, no rodapé, você dá um toque que ele vai aparecer áudio. Se o seu áudio estiver cortado, tu pode ligar aí e falar. Se quiser ficar sem a imagem, também pode. Seja bem-vinda. Isso, pode ficar sem imagem, mas eu sou daquela pessoa que eu gosto de ver. Se você quiser se apresentar só um pouquinho, aparecer, para poder mostrar que você é uma linda protagonista nessa noite. E ela é linda fisicamente. Olha só, nós fazendo propaganda da Fria aí. Porque ela é tímida, viu? Ela é tímida. É porque a Leila já te conhece, mas a Cris não te conhece, né? E você também ela é tímida. Deixa ela no cantinho que ela é tímida. Então tá bom. Cuidado, Priscila, não compre os rótulos. É que você perdeu um pouquinho do começo, né? O rótulo timidez é um rótulo que nós, seres humanos, compramos com muita facilidade para a gente se esconder. Então, toma cuidado. A timidez, ela é uma habilidade que pode ser muito bem trabalhada. Inclusive, hoje eu ainda não joguei, ainda porque eu ainda corri também bastante. Hoje eu gravei um vídeo. E gravei um vídeo me maquiando, entendeu? E ainda vou jogar ainda no canal e até eu falo sobre essa questão no final, porque antigamente eu tinha muito receio de gravar vídeos, porque eu achava que eu sempre tinha que estar bela, linda, maravilhosa, sem mancha no rosto, com batom perfeito, bico, cabelo. Eu sempre dizia, como é que eu vou gravar que eu tô desse jeito? Hoje eu acho que eu já tenho coragem de levantar e gravar até com o cabelo do jeito que eu acordei. Porque eu aprendi que uma ferramenta é a minha essência, meu conteúdo. As pessoas do outro lado, elas querem aprender comigo alguma coisa, não necessariamente olhar só a minha imagem, né? Então eu falo, não tenho mais medo de gravar para uma rede social. Eu estou me descobrindo com essas ferramentas porque eu acho que vai facilitar a minha vida no futuro. Eu tenho que aprender. Eu falei, eu tenho que entrar na sala, eu quero aprender a usar a ferramenta, mesmo porque é uma habilidade que eu quero fazer treinamentos no futuro, usando uma plataforma que pode ser fácil de trabalhar e distribuir curso por aí. Se eu não tivesse aqui, eu não ia saber como eu iria usar essa plataforma.
E outra coisa, né? Eu falo, hoje, por exemplo, a maioria dos meus atendimentos, 90% hoje, dos meus programas, dos meus atendimentos, das minhas mentorias são online. Então, uma reunião que eu e a Leila tivemos, praticamente a maioria delas foi pelo WhatsApp, videoconferência, que deu, a gente ficou, teve uma, a gente ficou mais de 1 hora. Verdade. Então, trabalhamos normalmente, conversamos normalmente, fizemos a mentoria. Então, assim, olhar para as plataformas digitais é entender como que você usa isso de forma coerente e assertiva. Então, eu moro em Caraguá, eu tenho cliente aqui em Caraguá e eu atendo ele online. Então, você consegue reduzir custos, porque vamos pensar, se eu tivesse que sair daqui para ir agora em Marília, que é onde eu morava, que agora eu moro em Caraguatatuba, para dar uma aula, olha o custo disso. Quem vai arcar com esse custo? Eu teria que arcar com uma boa parte desse custo para poder levar um conhecimento de qualidade, para gerar uma autoridade, só que aonde que fica aí o caminho? Fica perdido, tantas horas, o dinheiro que não vai ser mais tão vantajoso. Então, realmente, a internet, né, as mídias, as redes, elas bem aproveitadas, elas geram resultados extraordinários, significativos. Então, essa é a proposta, né, que eu queria trazer para vocês aqui. Que é possível, sim, ter um trabalho de qualidade, ter uma aula de qualidade, ter um bate-papo de qualidade. Né? Eu tenho dias que eu faço com as minhas mentis, com as minhas clientes, onde a gente se reúne, que a gente fala que é o café digital. A gente tira uma vez por mês. As que já fizeram mentoria comigo, né, que hoje está no processo de todas elas que participaram do programa, e aí uma vez por mês a gente faz um café digital. Chega a ter 30, 40 mulheres numa sala, virtualmente, trocando, compartilhando. Então, vamos quebrar, lembra que eu falei? Superar as nossas próprias fronteiras? Ver isso como uma superação, que a gente pode sim ter um trabalho de qualidade pela internet, que a gente pode sim oferecer um serviço de qualidade num grupo do WhatsApp, a gente pode sim oferecer um serviço de qualidade por uma plataforma digital, a gente pode sim oferecer um conteúdo de qualidade através de um e-book. Você chegou a ver o e-book, Valéria? Não. Depois dá uma entrada, baixa o e-book, lá tem exercícios. Não é só um e-book, assim, eu vou ler. Não, é um e-book com exercício para você praticar. Então, muitas vezes a gente acaba se cadastrando em tanta coisa, fazendo tantas coisas, baixando tantas coisas, e aí a gente perde a oportunidade de, às vezes, ter um material muito bom para desenvolvimento e a gente passa batido. E aí era um destrave naquele momento. Eu vou baixar e vou fazer. E aí as dúvidas ficam mais fáceis depois para ser tiradas em grupo, para ser tirada numa mentoria. Então vamos nos permitir mais, né? Que nem você falou, o seu destrave dessa noite foi que vai começar a usar a máscara de oxigênio primeiro em você. Sim. E para você, Leila, qual foi o seu destrave da noite? Além de tudo isso daí, saber trabalhar mais, expandir mais. Eu estou jogando no WhatsApp, eu joguei o link lá dentro, eu estou dentro do WhatsApp, ouvindo vocês, e joguei o link para 2 pessoas que eu estou inconformada que as 2 meninas não estão me ouvindo. Eu acho que elas não conseguiram baixar a plataforma Azul, porque elas queriam tanto entrar aqui. Eu acho que elas não conseguiram. Eu fui lá no WhatsApp e joguei o link para elas, porque agora que eu aprendi que dá para eu falar e fazer, eu gosto de fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Essa é a Leila que eu conheço. Dá para convidar, comer e ao cachorro, tirar print, jogar lá. E dá mesmo, por quê? Porque somos multipotenciais. Sim. É aquela questão que eu comentei dessa semana com a Valéria. Hoje não dá para o funcionário
não ser multifunção. A gente tem que ser multifunção, tem que fazer mais do que uma coisa se você quiser manter seu emprego. Porque uma coisa só tem várias pessoas que sabem fazer. Você tem que fazer aquilo que foi estipulado e fazer o algo a mais para você encantar o seu patrão. Esse é o diferencial. Às vezes eu falo, mas a minha cidade não tem emprego, pode ter 5 mil, 10 mil habitantes. Se você souber desenvolver, você vai ter um trabalho a ser realizado que você vai conseguir ser remunerado. Mas é aprender essas estratégias, né, para alcançar o objetivo. E isso você acabou de falar da questão do profissional, do funcionário, a questão dele ser multitarefa, multifuncional, né? Quando ele entende isso aqui, ó, comando. Quando ele entende que ele pode dar comando, porque ele tem habilidades, porque ele tem competência, tem talentos, não tem problema nenhum você estar aqui numa reunião, se você está conseguindo estar atenta, ao mesmo tempo compartilhar um link, orientar uma amiga na sala que ela pode rolar a tela para o lado e mesmo assim não perder o foco do que está acontecendo. Então, ser multipotencial é diferente de ser tarefeiro. Uma pessoa que sai fazendo um monte de tarefa não quer dizer que ela é produtiva. Agora, a pessoa multipotencial que sabe usar os recursos, as habilidades, as competências, os talentos ao seu favor, ela pode fazer mais de uma coisa simultaneamente. A partir do momento que ela usa isso a favor, não como tarefeira. Que eu falo que o mundo está com muito mais tarefeiros do que realmente multipotenciais. Todo mundo aqui já viu um canivete suíço? Eu já. Eu tenho. Você tem? Tem até uma que é garfo, faca, colher, tem de tudo de cozinha. Para viagem, tem o que usa artesanalmente. Você usa todos os recursos do seu canivete suíço? Malemar sem abrir. É assim que somos na vida. Mas eu tenho. Eu tenho, mas eu vou aprender agora. Eu tinha o celular, agora que eu estou aprendendo a usar. Vocês entenderam o que eu quero dizer? A gente somos seres tão incríveis, com tantos recursos, e aí a gente não usa. Não. A gente deixa lá guardadinho. E aí a gente mostra pro outro que tem. Entendeu? O outro fala assim, nossa, viu como ela sabe fazer? Olha quanta coisa ela tem, tá, mas ela tá usando isso a favor dela? Não. Nem a favor, nem contra os outros. É bem assim que é a vida. Então, quando a gente começa a entender que ser multipotencial é saber usar o canivete suíço para gerar comandos corretos, sendo protagonista, gerando a engrenagem da vida para atingir o sucesso que você quer. Lembra? Não é o sucesso que me define. São as minhas escolhas que fazem eu ter o sucesso. Porque senão a gente fica novamente no rótulo. E aí a gente volta de novo a ser o quê? Coadjuvante. A partir de hoje, temos mais protagonistas ou mais coadjuvante aqui nessa reunião? Protagonista. E aí, Valéria? Chegou mais um. Protagonista também, Valéria? Protagonista. E aí, que é Raquel? A Raquel entrou na sala. Oi, Raquel. Quer conversar um pouquinho, se apresentar? Oi, tô apanhando aqui. Dá um toque na tela e lá embaixo no rodapé você vai ver sua câmera com corte. Não, mas é que agora não dá para eu abrir a câmera ainda. Ah, tá. Eu achei que você não tinha achado a câmera. Não, foi eu que coloquei modo sem câmera. Mas Não, tá não tem bom, fique problema. à vontade, seja bem-vinda. Obrigada. Tô participando aqui, olhando, tá muito interessante, muito bacana. Sofri um pouquinho para entrar, mas tô aí. Obrigada. Muito obrigada, Cristiane, por você estar nos oferecendo isso que é tão bacana, né? E a Leila também, que me interagiu no assunto. Gratidão a vocês. Ah, que bom. Eu fico muito grata e muito feliz, né, de ver aqui mulheres olhando mais para si, né, buscando aí olharem mais para o seu próprio desenvolvimento. E isso para mim é muito gratificante. Raquel, eu vou aproveitar e, né, você está em que área? Você trabalha com o quê?
Eu trabalho na área de podologia já faz 3 anos. Trabalhei numa franquia por quase todo esse período e agora eu abri uma clínica de sociedade com uma amiga minha. E aí tô querendo buscar melhoria no meu profissional, né? Porque eu sou uma pessoa assim, não sei muito me propagar, vamos dizer assim. Eu sou muito tranquila, tenho vergonha até de ficar me pondo à mostra. Então eu E me é tão escondo. linda. Eu estava falando no começo, né, que aí você entrou, depois essa aula vai ficar gravada tá gravada, né, e por 24 horas lá no grupo vocês vão poder ver no comecinho de novo quem perdeu. Mas nesses últimos 3 anos que eu vim me dedicando ao comportamento da mulher com relação à mentalidade, a como ela se coloca na vida, quais são as atitudes empreendedoras, os resultados que ela quer alcançar, e nesses 3 anos é o que eu mais escuto. Não sei me posicionar, tenho vergonha, não sei vender. Só que isso é um chip que foi instalado, tá, meninas? E dá para desinstalar. Que bom! Dá para desinstalar. A gente vem de uma cultura patriarcal, né? Uma cultura realmente... Eu não estou falando nem de feminismo e nem machismo, tá, meninas? É cultural mesmo. A gente vem de uma cultura patriarcal, uma cultura onde realmente o homem foi criado para empreender, para trabalhar, para se desenvolver. E a mulher foi também criada para o outro momento, se desenvolver, mas para ser um papel da mãe, ser o papel da esposa, ser o papel da mulher. Enfim, não tem nada de errado com isso, nada de errado. Só que a gente precisa entender... Não tem nada de errado. Só que a gente só precisa entender assim, eu estou me colocando em outro papel na vida. É um papel de empresária, é um papel de empreendedor, um papel profissional. Então, eu preciso construir novas habilidades comportamentais, competências e talentos para eu poder me colocar no comando, para eu assumir que eu posso ser protagonista em qualquer papel que eu escolher na minha vida. E aí acaba essa história de que não sei vender, de que não sei fazer, de que não é para mim. Então, por isso que eu falo que é um chip instalado, mas no sentido cultural mesmo, da situação, no sentido cultural da palavra. Então, fica tranquila, Raquel. Tem solução para esse seu problema. É como se tivesse um medo, né, de crescer. Como se fosse um medo mesmo, um medo de crescer. Você tem que ficar sempre escondida. Não pode sua luz brilhar. É uma coisa meio estranha essa sensação. Isso mesmo. Isso está relacionado com a nossa mentalidade, né? Mas a nossa mentalidade, como eu falei, do chip instalados, né? A nossa mente, ela é uma mente que mente. Então, se você contou alguma vez uma mentira para sua mente, você vai admitir essa mentira, vai comprar ela para você e só vai acreditar nela. Durante um bom tempo da minha vida, eu fiquei no anonimato. Eu fechei o WhatsApp, Instagram, tudo. E eu cheguei a processar 2 pessoas que tiraram fotos de mim, normal, conversando, porque queria tirar uma foto comigo e eu não tinha autorizado, eu escondia da câmera. Foi uma longa jornada também e eu consegui mudar esse protocolo para ter um pouco mais de sucesso profissional, vamos dizer assim. Eu não posso me queixar da vida, porque hoje, graças a Deus, eu tenho cliente já. Eu acho que eu já cheguei naquele patamar que eu posso escolher quem eu vou atender. É claro que levou-se um bom tempo para isso. Mas para eu voltar a tirar esse medo, uma das coisas que eu achei bastante interessante, que um dia eu ouvi de uma mentora, ela disse: criar metas possíveis para você. E essas metas me ajudaram. Então, metas reais. Eu criei para mim um grupo, eu comigo, e eu gravava vídeos e mandava para mim. Só eu via os meus vídeos. E eu gravava os vídeos e eu enviava para mim como se eu enviasse para alguém. Eu assistia eu. Durante, assim, 15, 20 dias, até eu conseguir jogar o primeiro vídeo de 15 segundos e fui aumentando. Hoje, se deixar, eu fico lá no palco falando. Metas reais. Às vezes falta começar devagar.
metas, né? Um dia fala uma frase, um dia bate uma foto, um dia fala um bom dia. Metas reais, devagarzinho vai começando a se aparecer, vai criando gosto. Se eu tivesse só os olhos da Raquel, eu gravava vídeo todo dia. Ai, Leila, você é demais. É muito interessante isso. Eu acho muito bacana, muito válido. Mas é como a Cristiane falou, né? A mente mente e minha mente mentiu para mim durante muito tempo. Sim. É aquela questão assim, que eu vou voltar a falar. Eu tenho vergonha de expor o meu trabalho, é como se o meu brilho não pudesse aparecer. Todo mundo pode aparecer, menos eu. Porque a sensação que eu tenho é de, nossa, estou passando na frente ou tô querendo me aparecer. E eu acho lindo as pessoas fazerem isso para elas, mas para mim eu tenho uma sensação negativa. E é muito ruim isso, de verdade, é muito ruim. Então, quando a Cristiane falou isso é possível mudar, nossa, me deu até um up, assim, uma coisa muito boa. E espero que realmente dê certo. É possível sim, Raquel. Eu falo com propriedade, porque nesses últimos 3 anos é o que eu mais trabalho, sabe? Quando eu realmente falei assim, eu quero trabalhar o destrave da mentalidade das mulheres, né? Não excluindo homens. Eu trabalho com homens, não tem problema nenhum, mas eu foquei mesmo, eu fui estudar a mulher. Sabe, eu fui estudar o comportamento, fui estudar a mentalidade, eu fui estudar por que nós, mulheres, nos colocamos no papel do não merecimento. Porque nós, mulheres, temos a dificuldade de entender que não tem problema nenhum de pôr um salto alto, subir no palco e ser protagonista, né? Assim, essa mulher empoderada, como a Leila se apresenta, dentro dos meus atendimentos, pouquíssimas conseguem fazer isso. Pouquíssimas. Por quê? Porque se perdeu dentro do círculo que é você. Como a Leila falou mesmo, né? Ela mesma colocou que ela começou a trabalhar isso com ela mesma, né? Ela foi fazendo a autorreflexão com ela mesma começou a olhar para o que ela precisava melhorar e mudar, né? Foi buscar mentores, foi buscar pessoas para onde ela ouvia e aquilo para fazer sentido e ela mudar. Então, quando a gente se coloca realmente, eu decidi a parar de ser coadjuvante e agora eu quero ser protagonista, eu vou encontrar formas disso acontecer. Dá para fazer sozinha? Não vou dizer que é possível nem impossível, só que com certeza é mais doloroso. Então, porque é difícil você olhar para você? Porque a sua mente já mentiu tanto para você, você já contou tantas mentiras para sua mente, você já deu tanto oxigênio para o outro, que na hora que você começar a trabalhar um pouquinho com você, olhando dentro dos seus olhos, você vai perder a coragem e vai falar assim, tá vendo? Olha eu lá errando de novo. Tá vendo? Eu não mereço. Deixa assim mesmo. Vamos fazer síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vai ser sempre assim, morro assim, tá tudo certo. Então, dá para fazer? Sozinho? Sim, não, vai depender. Mas eu garanto que quando você faz isso com um profissional que realmente começa a trabalhar as ferramentas corretas, porque também tem profissional que se ele usar essas ferramentas aqui da forma errada, ele vai destruir ainda mais a sua mente. Então, hoje a internet, ela está pulverizada. Vocês encontram de tudo. Então, também tem que ser mais seletivo, né? Quando eu falei para a Leila, vamos criar o grupo, né? Que a Leila também agora vai começar a ingressar no mundo da mentoria, né? Ela vai começar também a trabalhar isso com as pessoas que ela sentir que ela realmente é capaz de fazer uma transformação, porque para você se denominar mentor de alguém, para trabalhar isso com alguém, realmente você tem que entender que isso é um grande propósito. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar e entender que você é protagonista e que você está sendo responsável em transformar a mentalidade de uma pessoa para que ela encontre os caminhos verdadeiros do coração dela. E o importante lembrar é que para transformar a vida, você tem que acreditar na sua. Acreditar no seu trabalho e acreditar que você também é capaz. Sim. E às vezes desacredita que, às vezes,
Aí eu não vou me mostrar porque pode ser alguém melhor do que eu, ou que às vezes o meu trabalho é fraco, ou que às vezes eu vou me sobressair ao outro. São pensamentos que geram o quê? Crenças limitantes. E aí você se encolhe para não aparecer. Mas já parou para pensar que tem tanta gente que não tem uma habilidade, por exemplo, olha a habilidade que você tem de fazer uma podologia, né? É um serviço super difícil e que você faz com precisão. Então, isso quer dizer o quê? Que tem pessoas que nem sabem o que é o trabalho da podologia. Você sabe mais do que muita gente. Você já serviria para se colocar e as pessoas seguirem você. Às vezes, não precisa ser fazendo em si o teu, vamos dizer, o teu trabalho manual ali, né? Mas às vezes explicando alguma coisa, dando alguma dica. Você tem um diploma, você tem uma profissão maravilhosa. Então você tem propriedade para falar. É acreditar. Eu tenho, eu posso e eu vou fazer. Porque tem gente que não tem e vai seguir você. Isso que você está falando, Leila, é um processo. Porque, por exemplo, às vezes, né, já dei muita palestra e aí disse questionada assim, isso que você está falando, que você consegue, você é maravilhosa, acredite, eu posso, eu consigo, eu realizo. E a pessoa falar assim, mas isso é fácil para você, porque você já está aí. E ela não consegue se enxergar lá. E aí é quando eu falo dentro das palestras, mentorias, é um processo. Então, Raquel, você quer estar naquele patamar, você vai conseguir, mas você tem que respeitar você, respeitar o seu processo, respeitar as suas dificuldades, respeitar as suas dores, acolher os seus momentos. Porque senão você cria expectativa, que foi o que eu falei no começo. Porque aí vai ficar olhando para o outro. E aí, quando você começa a criar muita expectativa em cima do outro, idolatrar muito aquele outro, que aquele outro é um ser maravilhoso, que aquele outro consegue tudo, aí você vai começar a se minimizar. E aí você vai tendo mais dificuldade de aparecer. Então, todo mundo, todas nós, qualquer ser neste planeta é um ser incrível, multipotencial, protagonista, dono da sua história. A partir do momento que ele respeita o tempo dele de desenvolvimento. Quando você aprender a respeitar o seu tempo, dentro do seu tempo, você vai ser a protagonista. Faz sentido isso? Faz sentido, sim. É como você diz, é um pontapé, né, inicial. Primeiro é essa aceitação, de ver que eu tenho essa limitação, esse medo de ir, medo da rejeição, de ser taxada, né? Então tem que vencer isso daí primeiro. Superar um de cada vez. Como eu falei no começo que você não estava, nas minhas mídias você vai encontrar assim, @supere as fronteiras. Por que eu coloquei supere as fronteiras? Que eu entendi que quando eu aprendi a superar as minhas fronteiras, a entender quem eu era, a pegar esse mesmo quadro que eu apresentei aqui para vocês e aplicar na minha vida, passar por um processo de transformação como ser humano, aí fez sentido que eu tinha que parar de querer superar as fronteiras externas, mas aprender a superar as fronteiras internas. E aí foi quando os gatilhos foram, né? Os gatilhos não, foram quando os potes foram se destravando, e aí eu comecei a entender qual era o meu propósito. Qual era o propósito do meu trabalho, qual era o propósito de eu estar me desenvolvendo as minhas habilidades, as minhas competências, os meus talentos, para poder lidar, trabalhar e mentorar outras pessoas serem protagonistas das suas histórias. Então, eu estou falando bastante de mentoria, e aí, por quê? Porque a proposta que eu quero pôr para o grupo, e amanhã vai em PDF para vocês, tá? Direitinho, vou colocar no grupo e depois vou pedir para a Leila, né, transmitir na lista de transmissão, como ela fez o convite para vocês, na lista de transmissão. Então, amanhã eu vou passar para ela e ela vai passar esse PDF para vocês. Mas qual que é a proposta? Eu conversando com a Leila, falei que geralmente no final do ano, eu sei que as pessoas que construíram em listas em dezembro de 2018 e chegou janeiro de 2019, abandonou a lista na gaveta. Aí, quando chega no meio do ano, resolve dar uma olhadinha, uma espiada na lista de novo.
viu que não cumpriu a metade do que tinha colocado, e aí quando chega em dezembro, começa a alimentar a frustração de fazer uma nova lista, sabendo que a anterior não foi nem completada. Então, eu conversando com a Leila, a gente está desenvolvendo esse trabalho, a Leila está passando por esse processo, porque ela logo, logo vai ser uma excelente mentora, eu não tenho dúvida disso. Olha. Não tenho dúvida disso. Coitada da Valéria. Seja bem-vinda, mentora. Coitada da Valéria. Agora meus cafés vão ser tudo em garça. Será um prazer, eu aprendo tanto com você, amor. Eu não tenho dúvida disso, porque o intuito era esse, né? A Leila construir dentro da rede dela o grupo, para que eu pudesse trazer um conteúdo de qualidade, para ela entender como é a dinâmica, né? Vocês viram que o grupo foi para... Não teve bom dia, boa tarde, boa noite. Foi conteúdo para gerar reflexão, para gerar realmente ação. Trabalho. As pessoas não estão acostumadas com esse tipo de grupo, né? Eu percebo que as pessoas acabam tendo até pouca interação. Poucas acabam interagindo, acabam se comunicando e trocando, pela dificuldade, né, de entender que grupo do WhatsApp, no formato de mentoria, de aulas e de troca e de plataformas, são conteúdos ricos para desenvolvimento humano. Então, a proposta com a Leila era essa, porque ela está passando por um treinamento, então ela está já aprendendo, vendo como se posicionar, porque quando ela começar a montar os trabalhos dela, os grupos dela, a Leila vai seguir o perfil dela, os objetivos dela, como ela quer conduzir as ações, né? Mas a gente precisa de exemplos, né? A gente fala que a palavra movimenta, mas o exemplo que arrasta. Então, a gente precisa de exemplos para poder dar continuidade no que a gente busca. E aí eu falei para a Leila montar o grupo, ela montou, lindo, maravilhoso, que, se eu não me engano, acho que tem 40 pessoas. E dentro do grupo, eu falei porque eu vou abrir uma oportunidade, né? Como eu fiquei, né, incapacitada, né, a última semana, então eu acabei tendo atraso com vocês, atraso com outros grupos e atraso com uns trabalhos individuais que eu já tenho. Mas eu ia disponibilizar 30 vagas de mentoria, mas eu vou colocar 22 vagas, não tive que reduzir mesmo, não tem como. E dentro dessas 22 vagas de mentoria, é uma mentoria de 2 horas e um acompanhamento de 7 dias individual pelo WhatsApp. Não é em formato grupo, tá? Então, do jeito que vocês fizeram aqui comigo, Zoom em grupo, quem quiser a mentoria vai ser pelo Zoom, só que só eu e a pessoa. 2 horas, totalmente tendo a Cris disponível, para a gente poder trabalhar a verdadeira lista de metas, objetivos dentro dessa engrenagem. E aí, esse acompanhamento de 7 dias pelo WhatsApp é a mentoria, é a assessoria, é a consultoria, como eu falo. Então, foi trabalhado 2 horas ao vivo, online, depois 7 dias no WhatsApp. Cris, agora é isso, ó, você tem que fazer aquilo, ó, você fez essa atividade, é aquilo, e não sei o quê. Então, você começa a ter ali um acompanhamento mais personalizado dentro da sua necessidade. E quando a gente faz algo dentro do grupo, a gente vai falar, eu falei de uma forma geral para todo mundo aqui, né? Então, não tem como eu ficar levantando, por exemplo, como a Raquel trouxe as limitações dela, né? Precisa ser trabalhado no individual. Dá para trabalhar em grupo? Dá para trabalhar em grupo, mas vai ficar superficial. Quando a Valéria colocou, o meu destrave foi a máscara, né? Agora eu vou usar o oxigênio para mim. Então, dentro de uma mentoria de 2 horas, a gente vai conseguir entender o que é usar o oxigênio para a Valéria, né? Porque eu falei do oxigênio de uma forma geral. Então, essa mentoria, né, que eu vou abrir essa oportunidade para o grupo, vai ser o valor de R$ 187,00. São 2 horas comigo e depois 7 dias pelo WhatsApp. Aí é áudio, é exercício, eu mando material, enfim, muito parecido com o que a gente fez no grupo, só que no seu particular, tá? Aí eu vou mandar bonitinho, tudo em PDF, tudo descrito,
tá? Mas para vocês já que estão aqui, quem vai ouvir também essa aula, né, que vai ficar gravada, para já estar ciente de que quando receber esse PDF com as informações, é realmente um custo, né? Então, tem valor. Esse valor, como eu vou colocar para vocês, estou realmente fazendo, não é nem questão de promocional, nada disso, tá? É realmente um trabalho que eu gosto de fazer uma vez por ano com algum mentorado meu, aonde ele vai aprender a trabalhar com mentorias, a trabalhar a ser mentor. Não é todo mundo que passa pelo processo de mentoria para ser mentor. A Leila, né, dentro de quem eu vi que tinha mais capacidade e habilidade por passar por esse treinamento comigo, montar um grupo e a partir, né, de amanhã, a Leila já tem aí o meu aval de poder montar os grupos dela. Opa! Tô passando de ano aqui, viu, gente? Que eu não sabia disso. Isso daí não estava no script. Tá me dando alvará de soltura. Eu acho que ela já enjoou de mim. Ela tá me dando um alvará de soltura. Não, porque agora ela vai para a prática. Agora ela vai para a prática. Agora ela vai ter que pegadinha, montar. eu não sabia que era assim ao vivo e a cores. A gente só aprende no campo de batalha, no front. Ninguém vive a vida lá atrás. A gente vive a vida na frente. Então, quando a gente está no front, no campo de batalha, é a hora que a gente fala assim, opa lá, fui desafiada e eu vou fazer. Por quê? Porque eu sou protagonista. Por quê? Porque eu sei os comandos. Eu tenho que pensar que eu, como protagonista, eu tenho que ser dono da minha própria história. Se você for dono da sua própria história, com certeza você vai conseguir influenciar o outro também. Porque como é que você quer influenciar alguém se você não consegue influenciar você mesmo? Não dá. Isso mesmo, disse tudo. Só que você ainda não vai estar sozinha, você ainda vai estar no processo do front, mas ainda vai ter o comandante do seu lado. Então, quer dizer, ainda a gente vai conseguir trocar. Por quê? Durante essas 22 vagas, né, que eu estou abrindo, eu vou passar para vocês uma agenda, né, quem se interessar, porque eu já tô lá. Porque eu só consigo fazer, nesse formato, 2 atendimentos por dia. Eu não consigo atender mais do que isso. Até tem uns dias da agenda que eu só vou atender uma vez ao dia. Porque senão eu atrapalho a minha agenda que eu já tenho com os outros, né, que estão em processo. E também eu vou colocar nessa oportunidade um pacote de um programa completo com valor diferenciado. E aí aquele que me chamar mais rápido vai poder participar e ter essa oportunidade de um desenvolvimento mais completo. Então é isso, meninas, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só tirar um pouco a minha tela aqui. É importante lembrar sobre a durabilidade do grupo, né? Sim, o grupo sexta, hoje é me ajuda a me localizar, Leila. Hoje é terça. Isso. Aí amanhã aí eu vou subir a aula, né? Vai ficar gravada lá por 24 horas. Se eu não me engano, eu vou ter que subir, acho que demora mais ou menos uns 40 minutos para renderizar. Então, quando for, acho que umas 10 horas da noite, eu já consigo vou deixar no silencioso, né, o grupo, mas quando for umas 10 horas eu subo. E aí dá para a pessoa conseguir clicar e ver. Ela só não vai conseguir falar no grupo. E aí quando for amanhã, aí eu abro o grupo novamente. Aí, né, fica aberto para esses questionamentos. Dúvidas, propostas, quem quiser conversar, tirar dúvida. Isso. E aí na quinta-feira, né, que aí eu vou mandar os links, tudo. Aí na quinta-feira eu me despeço de vocês. E aí a Leila fecha o grupo, tá? O grupo não vai ficar realmente aberto, não é um grupo que é para ficar lá recebendo nada. Se eu tiver uma outra oportunidade bacana, eu vou falar, Leila, se você quiser falar com aquelas 40 pessoas novamente que estavam, e aí eu vou abrir uma nova turma para dar um conteúdo que eu acho interessante,
aí eu aviso a Leila e aí ela abre novamente, tá? Então a intenção não é ficar vendendo nada. Pode falar, Valéria. A questão do pagamento do curso, tenho que tratar no grupo ou tenho que chamar você no particular ou chamar a Leila? Como que... Eu Pode não me entendi chamar. essa parte. Ah, tá. Pode me chamar no particular. Então, assim, amanhã vai um PDF. A Leila vai mandar na lista de transmissão para essas 40 pessoas que estão no grupo. E lá nesse PDF vai estar tudo que eu falei aqui, mas vai estar descrito, como que vai funcionar, e vai ter o link do PagSeguro e o link do boleto. Aí, ai, Cris, estou com dúvida, não sei, tal dia, dá para isso, dá para aquilo, aí você me chama no particular. Ah, tá. E aí a gente combina. Aí essas coisas de valores, tudo a gente não vai trabalhar no grupo. O grupo vai ser realmente para colocar o conteúdo, colocar a informação, e aí depois, na lista de transmissão, aí vocês vão ter o meu contato, aí vocês podem falar comigo no particular. Tá. Tá bom? Maravilha. Certo. Mais alguma dúvida? Não, eu não tenho. Não? Para mim ficou tranquilo, eu entendi bem. Entendeu? Agradecida. Então, olha, meninas, realmente assim, de todo o meu coração, lembra que eu falei que eu tinha um propósito? Que é diferente do objetivo? Então, vamos pensar assim, se eu tivesse com o objetivo só da venda, o objetivo era só a venda, teria colocado ali, ó, Leila, monta um grupo, quero vender X coisa, jogo lá no grupo, quem quiser ficar, fica, quem quiser comprar, compra, quem não quiser, tchau e benção. Não, tinha um propósito. Qual era o propósito? Primeiro, vocês entenderem quem é a Cristiane na fila do pão. Senão não faz sentido. Entendeu quem é a Cristiane na fila do pão? Nossa, gostei da Cris, gostei do que ela falou, que bacana. Eu vou me dar a oportunidade e também vou dar a oportunidade de conhecer o trabalho dela. Então, eu vou lá e contrato o trabalho, que é essa mentoria, destrave o seu sucesso dentro desse circuito, 2 horas comigo, só eu e você, e 7 dias pelo WhatsApp. Tá bom? Então, esse é o propósito. Fazer com que hoje, pelo menos, vocês tivessem um pequeno destrave. Eu fico feliz que eu consegui atingir. E uma coisa que é bem importante lembrar é que quem está aqui é quem já saiu na frente. Porque eu digo assim, ó, se você entrou e você teve um objetivo que era que seja por uma mera curiosidade, você já aprendeu um diferencial, que é usar uma plataforma que dá para você interagir com a sua família, né? Porque até então, se você não tinha o link, agora você tem, você sabe como entrar, você sabe como fazer uma reunião, você já vai usar isso para o seu benefício próprio. E aí já fica a dica que no futuro, trabalhando a parte do seu protagonismo, você vai usar essa plataforma para, pode não ser cursos, mas pode ser para uma reunião que você vai fazer com 5 pessoas, e aí você já sabe como usar o aplicativo. Eu sempre digo, a gente sai na frente quando a gente aprende. Hoje eu aprendo um pouco, eu faço. E depois, no futuro, pode ser o meu meio de trabalho, pode ser um veículo transformador para mim. Porque é através de coisas diferentes e coisas novas que a gente melhora o nosso eu. E melhora a gente para o outro também. E é tão gostoso a gente poder ensinar o outro, né? Quando a gente tem essa oportunidade de transferir informação. É por isso que eu vivo tentando aprender. Eu falo, nunca é perdido fazer algo novo. E nessa noite a gente fez algo novo. Para mim foi novo, porque eu não usava a plataforma. E eu, ó, super aproveito. Também não. Que bom, fico feliz, Leila. Mas ainda você que está aí caminhando para ingressar no mundo digital, né? Para realmente trabalhar aí a questão da mentoria com marketing digital. A Leila isso é um talento, né? E tem que ser curiosidade. A pessoa curiosa. É aí que saem os grandes talentos. Mas é aí que você sai o talento. Eu disse hoje para a Valéria que eu vou parar com essa mania de gato e cachorro, que eu só vejo gato e cachorro, gato e cachorro. Agora o meu lema vai ser polvo. Porque minha mão é tão rápida para digitar que eu queria ter os 8 braços para ajudar mais gente e não estou dando conta. Por isso que com grupos... Agora eu vou ser um polvo. Por isso que o grupo e uma plataforma digital é um polvo. Se a gente for parar para analisar, a gente cria formas aqui no digital
de atender um número maior de pessoas, propagar informação de qualidade, gerar conhecimento e ainda prestar serviço. Então, como eu falei, 90% dos atendimentos hoje é online. Então, e eu, até 2 anos atrás, eu achava que isso eu nunca faria na vida. E eu falava isso, com todas as letras. Nunca atenderei online. Isso é uma mentira. Olha eu pagando a minha língua. Né? Então, meninas, não tem mais para onde correr. Online, reunião, tudo que vocês puderem. Essa plataforma é maravilhosa, gratuita. Essa aqui, no meu caso, ela é paga, tá? Para reuniões com pessoas acima de 3 pessoas, eles só mantêm 40 minutos aberta a sala. E aí a sala cai, você tem que abrir de novo. A gente ficou aqui, já está mais de 1 hora. Então, eu pago essa plataforma, né? Eu tenho uma sócia. A gente tem uma empresa que chama-se Destrave Descomplicando. E a gente, nosso foco, nosso trabalho hoje é uma empresa digital, né? Então, a gente trabalha totalmente digital. Ela está em Londrina. O nosso outro profissional de marketing está em Curitiba e eu estou aqui em Caraguá. Então, a gente não trabalha presencialmente, só trabalha online. E aí, a gente faz muitos webinários, muitas reuniões e a gente comprou a plataforma. Então, para adquirir a plataforma em dólar. Mensalmente, para ter 100 pessoas na sala, você chega a pagar aí uns R$60 por mês na conversão, tá? Mas para fazer 1 a 1, você pode ficar horas e horas. Ele é gratuito e não derruba. Entrou 3, aí é 40 minutos. Passou 40 minutos, ele vai avisar para você que a sala vai cair. Aí ele derruba a sala, você tem que abrir uma nova sala e começar de novo. Mais uma informação sobre a plataforma digital. E útil, né? E útil. Avisando, porque a Leonilda entrou na sala, que a aula também vai ficar gravada, né? Para ela saber. Chegou a Leonilda aí na sala. Oi, ela tá sem microfone. Liga o seu microfone e dá um oi aí. Aperta a tecla que você vai achar lá embaixo o microfone. Deve estar vendo a gente. Se quiser dar um oi, fica à vontade. Seja bem-vinda. Eu falo que a Leila conhece vocês, eu não conheço. Então, quando vocês aparecem para mim, eu fico feliz. A Leonilda e a Priscila. A Priscila está aberta. É só a Leonilda e a Raquel que tá mudo. Eu não estou vendo a Priscila também, não. Mas não tem problema. Às vezes também ela está tentando se conectar. É porque nem todo mundo ainda sabe a dinâmica da plataforma. Não, devagar, vai testando e vai chegando lá. Não, eu tô ouvindo tudo aqui, tô prestando atenção. Você tá ouvindo, você só Porque não tá eu deixei falando. meu microfone desativado, porque às vezes me chamam aqui para não fazer barulho aí na sala, não atrapalhar. Ótimo, tá bom? Ótimo. Olha que delicadeza. A Leonilda também, tudo bem? A Leonilda está me ouvindo? O microfone já tá já não está mais no mudo. Isso. É bom trabalhar sempre o fone de ouvido, né? Quando vai fazer essas palestras, esses webinários, seminários, todas essas coisas, porque fica mais fácil de ouvir a voz do outro, né? O fone ajuda bastante. Ó, Leonilda, prazer, né? Eu sei que você está me ouvindo. Essa aula tá gravada, tá? Eu vou colocar no grupo. Eu vou tentar subir ela ainda hoje. Se caso eu não conseguir, de qualquer forma, amanhã cedo ela já vai estar lá na plataforma, disponível. E aí, como eu falei, amanhã a Leila vai enviar para vocês a lista de transmissão com tudo que eu falei com relação a essa mentoria, tá? Que eu vou fazer com muito carinho, com quem resolver, né, fazer ela, com muita dedicação, com todo o meu propósito, que é realmente fazer com que as pessoas cheguem aí no ano de 2020, que já está batendo na porta, respirando melhor, né? Desenvolvendo, destravando e se empoderando. Então, gratidão de todo o meu coração. Eu espero que esses dias de conteúdos que foram entregues no grupo, o conteúdo que foi entregue para vocês hoje aqui, mostre quem é a Cris na fila do pão. Tá bom, meninas? Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. Boa noite para todas.
Eu agradeço também vocês. Muito obrigada por tudo. Almoço aí da fila do pão. Tô lá no caixa para te receber. Ai, que linda. Eu também gostei muito. Obrigada por ter me fornecido tantas ferramentas. Agora eu vou agir um pouquinho o que eu tenho que fazer comigo, eu vou fazer. E meu dia hoje está bem melhor do que o de ontem. Hoje eu aprendi um pouco mais, amanhã com certeza eu vou aprender um pouco mais. Com certeza. Obrigada. Linda, gratidão. Gratidão, Anitta. Beijo para vocês. Uma ótima noite para vocês. Para vocês também. Obrigada, tenha uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Paz e bem a todas. Amém. Tchau, tchau.